Buenas, que tal? Hoje, o ator mais poderoso do sistema internacional é os Estados Unidos. E eles estão no centro de muitas notícias e de muitos debates, tanto sobre política interna, quanto política externa, quanto conflitos internacionais. E é por isso que eu decidi gravar uma série de vídeos falando um pouco sobre a história dos Estados Unidos, o seu funcionamento político, o conceito de Estado e de federação, a sua atuação no exterior, a forma como ele se enxerga e se projeta para fora. E então, acompanhando esses vídeos, tu vai conhecer um pouco melhor sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o conceito de Estado, o conceito de federação, o que são os Estados Unidos enquanto país, enquanto Estado, enquanto federação. E aqui tu vai entender um pouco mais esses conceitos, vai entender um pouco o porquê que o sistema eleitoral deles é tão diferente do Brasil e o porquê ainda existem hoje debates sobre a própria denominação do país e o próprio gentílico estadunidense, o americano ou o quê. Então, serva o teu mate e vamos matear com relações internacionais. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é um Estado. Existem vários autores que definem de diversas formas, mas vamos colocá-lo aqui como uma estrutura de poder institucionalizada e soberana, ou seja, várias instituições que em conjunto controlam uma população em um território de forma soberana, ou seja, sem ter um poder acima dela para dizer o que deve ser feito. O Brasil é um Estado, o Uruguai é um Estado, a Argentina é um Estado, geralmente aquilo que nós tratamos como país são Estados. Mas e os Estados Unidos da América? Para a gente entender o que eles são, como eles se constituem, nós temos que voltar um pouco no tempo. No tempo colonial, antes da independência dos Estados Unidos da América, os britânicos constituíram não uma colônia inglesa no continente americano, mas 13 colônias, ou seja, 13 entidades coloniais administrativas separadas. Quando do tempo da independência, que se deu por toda uma questão de insatisfação por uma maior tributação em cima dos colonos, resultado da Guerra dos 7 Anos, do qual nós podemos falar em outro vídeo, essas 13 colônias, suas representações, se organizaram para juntas, 13 entidades distintas, lutarem contra a coroa britânica em prol de uma independência. Percebam, nós não estamos falando aqui de uma colônia lutando pela sua independência contra um colonizador. Nós estamos falando de 13 colônias diferentes, separadas, lutando por ser soberanas, ou seja, tirar o poder da coroa britânica de sobre de si. Quando estas colônias se proclamaram independentes, elas se declararam estados. Lembra do conceito que eu acabei de falar? Cada uma das 13 colônias seria então um estado soberano, independente. A partir daí, foi decidido, tanto por questão de segurança, como por questão de facilidade de comércio, quanto pela própria conjuntura política momentânea, que esses estados se federalizariam. O que seria isso? Uma federação nada mais é do que uma organização supraestatal que realiza a representação desse grupo de estados no exterior e que também organiza mecanismos para que esses estados possam agir em conjunto. Isso explica, por exemplo, porque os estados lá são extremamente autônomos. A Constituição dos Estados Unidos da América, ela é muito pequena e os estados têm grande liberdade de legislar. Porque justamente a ideia deste país, Estados Unidos da América, é que sejam vários estados independentes que se federalizaram. Essa federação é como uma organização que ajuda eles a atuarem internacionalmente e se organizarem em seu convívio interno, mas são vários estados em uma federação. Aí vem a questão do nome, que é sempre muito discutido. Gente que fala que é América, hoje em dia, a direita estadunidense especialmente, fala em América, né? Mas, na verdade, o nome dessa federação é bastante autoexplicativo, né? São os Estados Unidos da América. A América seria o país, como os Estados Unidos do México, e México é o país? Não, nós vamos chegar nessa questão dos Estados Unidos do México, mas no contexto dos Estados Unidos, basicamente é um nome autoexplicativo para uma federação de estados. Cada estado tem seu nome. A Califórnia, a Flórida, Washington, Carolina do Norte, Carolina do Sul, esses são nomes de estados que estão federados em uma união de estados. Estados Unidos da América, fazendo referência ao continente americano. Mas por que, Miraboa, se eles não são todo o continente? Simples. No momento em que os Estados Unidos surgiram enquanto país independente do Reino Unido,
Eles eram os únicos estados que haviam no continente americano. Todo o resto eram colônias, territórios, vice-reinos, mas não havia nenhum estado americano. Portanto, quando este país foi nomeado assim, quando esta federação foi nomeada assim, eram de fato os únicos estados americanos e, portanto, Estados Unidos da América. E conforme o tempo vai passando e outros estados vão surgindo no continente americano, muitos deles tomam os Estados Unidos da América como um exemplo de trajetória, já que foram os pioneiros no processo de independência. E daí nomes que refletem essa inspiração em seus nomes oficiais, mas não os nomes corriqueiros, os nomes utilizados no dia a dia, como é o caso do México, Estados Unidos do México, como foi o caso do Brasil República, que era Estados Unidos do Brasil, respectivamente o México e o Brasil. Só que esses estados, eles são de fato um estado cada um, por mais que também seus sistemas políticos depois fossem ser inspirados nos Estados Unidos, mas funcionam de uma lógica muito distinta. Isso explica essa diferença no sistema eleitoral que se tem no Brasil e que se tem nos Estados Unidos. No Brasil, apesar de nós adotarmos o nome de federação, o Brasil não é uma federação da mesma forma que os Estados Unidos são. Aqui cada estado representa na realidade uma divisão territorial que é uma mudança de nominação das antigas províncias do Império Brasileiro. Os habitantes daquelas províncias que foram renominadas para estados são todos brasileiros e quando há uma eleição presidencial, cada cidadão vota no presidente da República, no presidente de todo o Brasil. Nos Estados Unidos não funciona assim. Como cada estado dos Estados Unidos é de fato um estado federado a uma organização maior, os cidadãos votam no governador diretamente e elegem representantes para que esses representantes eleitos de cada um dos estados membros da federação elijam um presidente para a federação. Esse presidente, ele na verdade governa a federação, enquanto cada estado elege diretamente o seu governador, já que eles são essas entidades autônomas, mas organizadas por uma organização supranacional. Com o tempo, com o aumento do envolvimento do governo federal nos assuntos dos governos dos estados, nós podemos aí trabalhar a ideia de que, de fato, essa federação se constituiu em um grande estado maior. Aí tem muita gente que faz um paralelo com a União Europeia, dizendo que a União Europeia caminhava para se tornar uns Estados Unidos da Europa, no sentido de que estava começando a criar instituições supranacionais em relação aos estados europeus, que eventualmente conseguiriam ter mais poder do que os estados da Europa. E aí se constituir numa estrutura supranacional que eventualmente se transformaria em Estado. Mais ou menos isso acontece nos Estados Unidos da América. Como eu falei com relação ao nome, é importante frisar que houveram propostas para um nome para essa federação. Colômbia é um desses nomes, tanto que a capital dos Estados Unidos é Washington, D.C., Washington, Distrito de Colômbia, como um distrito federal que existe no Brasil, por exemplo. E em relação ao nome, e essa é outra polêmica, né? Porque a maior parte, talvez, dos cidadãos membros dessa federação dos Estados Unidos, eles se denominam americanos. E aí os latino-americanos geralmente falam, não, americanos somos todos, vocês são estadunidenses. De onde vem tudo isso? Bom, o próprio gentílico, mesmo usado para se referir aos Estados Unidos da América, ele foi muito debatido dentro dos Estados Unidos quanto à sua fundação também. E haviam propostas de se chamar United Statesian, por exemplo, que é literalmente estadunidense, que geralmente se usa na América Latina, pelo menos na América Espanhola se usa muito, no Brasil até se usa mais americano. Usonian também, que seria a utilização da abreviação US, United Statesian, só que é cidadão, né, Usonian. E o American. E por que? De onde é que vem esse American? Por que ele se manteve? Esse American ele surge ainda no período colonial, justamente porque dentro da organização política anglo-saxã, que era basicamente Inglaterra, suas colônias, existiam os britânicos, os anglo-saxões europeus, os ingleses, e os anglo-saxões americanos, os que estavam nas 13 colônias. E essa denominação se manteve com o tempo de forma popular. Depois, conforme o tempo vai passando e nós vamos ver o desenvolvimento, sobre os quais nós vamos comentar melhor em outros vídeos especificamente para isso, de ideologias como a do Destino Manifesto, que propunha que os Estados Unidos deveria civilizar o continente, e como também na entrada depois no século XX o auge do fascismo no mundo pré-Segunda Guerra Mundial, alguns grupos vão começar a defender que americano deva ser de fato o gentílico do cidadão dos Estados Unidos, justamente porque ele teria
essa missão civilizatória maior e seriam, portanto, o modelo de habitante do continente americano, o guardião do continente americano e aqueles que deveriam efetivamente governar todo o território. E, portanto, americano seria o nome usado. É por isso que a gente vê muito a pessoal da direita dos Estados Unidos usar tanto essa questão do América, do americano, né? Americano todos usam no geral, mas chamar o país de América é muito mais forte na direita do que na esquerda, que usa também o United States. Se vocês forem ver nas instituições públicas dos Estados Unidos, nem todas, a maioria, não tem o nome América. Geralmente é United States. Não existe, por exemplo, um exército americano. Existe um exército dos Estados Unidos. United States Army, US Army, não existe uma marinha, não existe uma força aérea, todos são US. Justamente fazendo referência à questão da federação, mas não assumindo a América, que seria o nome do continente, como o nome do país. Nos próximos vídeos nós vamos comentar um pouco sobre como os Estados Unidos se desenvolveram economicamente, como eles se tornaram a maior potência econômica e militar do mundo, como eles projetaram seu poder para o exterior, como eles organizam a sua máquina militar, o seu complexo industrial militar, qual é a sua relação com os demais estados do mundo, os demais blocos do mundo também, blocos de estado. Nós vamos falar sobre ideologias que permearam os Estados Unidos e nós vamos falar também sobre questões atuais. Então, se tu te interessa por esse assunto, se tu quer entender melhor o que são os Estados Unidos, como eles agem, como eles se comportam, quais são as suas relações com os demais, então continua acompanhando aqui, segue o Mateando com Relações Internacionais.